Olá, bem-vindos ao curso de Big Data da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar os fundamentos de Big Data. Estamos na aula 1, onde veremos o que é Big Data, a origem dos dados, leis gigantes e monstros, os 7 V's do Big Data e aplicações para Big Data. Vamos começar com uma definição. O que é Big Data? Big Data é um conjunto de dados tão grande e complexo que um sistema computacional tradicional, hardware e software, é inadequado para lidar com eles, dentro de um período de tempo aceitável. Esse conjunto de dados, quando processado por algoritmos inteligentes, é capaz de encontrar situações onde é possível reduzir custos e aumentar receitas. Você vê que na primeira parte dessa definição, nós estamos dizendo que nós temos uma quantidade de dados que o nosso computador não consegue lidar dentro de um tempo aceitável. Isso caracteriza Big Data. Se você tiver uma quantidade de dados, você consegue processar, mas leva meses para realizar esse processamento, isso é Big Data. Você precisa de uma arquitetura adequada para processar essa quantidade de dados dentro de um tempo aceitável. E mais, se realmente a partir desses dados você conseguir encontrar situações que você consegue aumentar o lucro da sua empresa, legal, você também está numa situação de Big Data. Vamos ver um exemplo. Você tem aqui 10 terabytes de imagens. Você quer fazer algumas operações como aumentar ou diminuir o tamanho dessas imagens e aumentar ou diminuir brilho, contraste, saturação, matiz, etc. Você quer processar essas imagens e você quer processar dentro de um tempo adequado. Você fala, acho que em 2 horas eu consigo fazer isso. E aí você coloca para processar e você observa que vai levar não 2 horas, vai levar 2 meses para processar. Então, isso mostra que o seu sistema computacional é inadequado para essa quantidade de dados. Você se encontra aqui numa situação de Big Data. De onde vêm os dados, né? Quando se fala Big Data, uma grande quantidade de dados, mas de onde vêm esses dados? Bom, num primeiro momento, lá em 1960, as empresas começaram a se informatizar, começaram a comprar lá seus computadores, na época eram mainframes, começaram a desenvolver seus sistemas e começaram a registrar os dados necessários para suportar seus negócios. Começaram a registrar então as compras que eram feitas, as vendas, a contabilidade, pagamento de funcionário, controle de estoque. E o tempo foi passando e esses dados foram se acumulando. Os sistemas foram renovados, os computadores foram trocados e até hoje as empresas continuam armazenando seus dados. Os dados das empresas é uma das origens dos dados usados em Big Data. E eles começaram lá nos anos 60. Agora, a partir dos anos 90, a internet surgiu. As empresas começaram a fazer sites e as pessoas começaram a usar esses sites. Começaram a registrar seus dados, começaram a fazer compras pela internet, começaram a fazer pesquisas na internet, registrando palavras-chave que estão buscando. As redes sociais apareceram, começaram a compartilhar dados e mensagens, fotos, vídeos, blogs, etc. Então, nesse momento, as pessoas começaram a colocar dados nos sites, começaram a disponibilizar seus dados e nós temos uma grande quantidade de dados na internet que podem ser acessados e pesquisados. O volume de dados que estão na internet é superior ao volume de dados que estão nas empresas. Num terceiro momento, a partir lá do ano 2000, nós começamos a ver a internet das coisas. Começamos a ter dispositivos que, conectados à internet, começavam a gerar dados. Você tem aí, por exemplo, termômetros que começavam a medir a temperatura e mandar para um servidor, onde esses dados eram processados e controlavam as máquinas de ar-condicionado, por exemplo. Nós temos um monte de equipamentos celulares gerando dados e disponibilizando esses dados para as empresas. Então, dispositivos, equipamentos, sensores gerando dados geram um volume de dados muito maior do que o volume de dados gerado pelas pessoas. Então, nós temos os dados do Big Data vêm de empresas, vêm da internet e vêm de dispositivos. Nós temos aí uma grande quantidade de dados.
Os dados que interessam para o Big Data são os dados digitais. A gente observa nessa imagem que mostra, desde 1986 até 2007, a evolução da quantidade de dados armazenada no mundo. Lá em 86 nós tínhamos poucos dados e a maioria deles eram dados analógicos, gravados em livros, discos e fitas cassete. Apenas 1% dos dados eram digitais. Depois, em 93, tivemos aí um aumento para 3% de dados digitais. Em 2000, nós temos 25% dos dados digitais. E em 2002, que é conhecido como início da era digital, metade dos dados do mundo eram digitais. A partir daí, a gente observa um crescimento muito rápido da quantidade de dados digitais no mundo. E aqui ele mostra que em 2007, nós temos 94% dos dados são digitais. São 280 exabytes de dados contra apenas 19 exabytes de dados analógicos. E a maioria dos dados digitais estão armazenadas em discos de PC. E a segunda quantidade em mídias de DVD e Blu-ray. Leis gigantes e monstros. Nós temos a Lei de Moore, que diz que a capacidade de processamento dobra a cada 18 meses. CPU, memória cache, a quantidade de transistores dos processadores dobra a cada 18 meses. E quanto mais transistores você tem em um processador, maior é a capacidade de processamento. Então veja bem, a cada 18 meses você tem um computador cuja CPU é o dobro da capacidade da anterior. Isso vai dobrando a cada 18 meses. Agora, o que Grider observou é que a capacidade de armazenamento em disco dobra a cada 10 meses. Você tinha HD de baixa capacidade e hoje você tem HDs com altíssima capacidade de armazenamento. A cada 10 meses você dobra a quantidade de dados que você consegue armazenar nesses mesmos HDs. Agora observe que a capacidade de armazenamento dobra a cada 10 meses, enquanto que a capacidade de processamento dobra a cada 18 meses, né? Então, o que essas duas leis combinadas produzem? Nós temos computadores cada vez mais baratos e mais potentes e discos cada vez mais baratos e com uma grande capacidade de armazenamento. Mas tem uma diferença, né? Porque um dobra a cada 10 meses e o outro a cada 18. Então, a nossa capacidade de armazenar dados é maior que a nossa capacidade de processar esses dados para poder gerar informação e conhecimento. É muito mais barato armazenar os dados do que processá-los. Esses dois gráficos mostram essas duas leis, a lei de Moore e a lei de Grider. Na lei de Moore, esses dados aqui é da Intel, você observa que a capacidade de processamento ou a quantidade de transistores que tem dentro de um processador vai crescendo ao longo do tempo, a escala que ela é exponencial, né? Então, se não fosse por isso, o gráfico teria uma forma de uma exponencial. Então, é realmente muito rápido, né, o crescimento da capacidade de processamento. Enquanto que a lei de Grider mostra que a quantidade de dados que eu posso armazenar em disco dobra a cada 10 meses. Nós temos aqui um gráfico também em escala exponencial, temos aqui gigabytes. E conforme o tempo passa, você observa que tem unidades de disco nesses xizinhos aqui com grande capacidade, né? Nós conseguimos armazenar muito mais dados do que conseguimos processar. Esse é o significado dessas duas leis. Agora, e gigantes e monstros, né? Gigas é o termo latim para gigante e tera é o termo grego para monstro, né? Então, por que eu coloquei isso? Porque nós observamos, quando se fala de Big Data, de termos como terabytes, petabytes, exabytes, né? Mas de onde vem isso? Então nós temos dois sistemas de medidas, né? O sistema internacional e o sistema IEC. O sistema internacional é muito usado na ciência, na engenharia, né? Por exemplo, 1000 é quilo, você fala quilômetro, que são 1000 metros, quilograma, que são 1000 gramas, e assim por diante. Então daqui vem o termo quilo, mega, giga. No sistema IEC, né, então você tem, antigamente nós falávamos, um kilobyte tem 1024 bytes, né? Mas um kilobyte também tem 1000 bytes. Você tinha duas palavras
com significados diferentes. Então, para evitar isso, em 1997, o IEC criou esse padrão. Colocou a letra I no símbolo, né? Ficou KI, MI, GI. Esse I é de information, de informação. Então nós passamos a ter kibibyte, mebibyte, gigabyte, terabyte, etc. A diferença é a quantidade de informação que eu tenho, uso o sistema IEC. Porém, a quantidade de informação armazenada, usa o sistema internacional. Então você pode usar o sistema internacional sem medo, porque quando se fala em informação, é a informação que está armazenada. Essas bolinhas que eu coloquei aqui mostra o crescimento, né, da quantidade de informação no nosso universo digital. Em 2009 nós tínhamos 0.8 zettabytes de dados, em 2010 1.2 zettabytes e em 2020 a expectativa é que haja 35.2 zettabytes de dados. Os 7 Vs do Big Data. Então, quando se fala de Big Data, é muito comum falar dos Vs do Big Data. Antigamente eram 3 Vs, depois aumentaram para 5, nós temos 7 agora, há autores que falam de 10, eu acho que isso nunca vai parar. Então, quando você fala de Big Data, você tem que falar desses Vs. O primeiro é o volume, né? Nós temos aí uma grande quantidade de dados. Outra característica do Big Data é a sua velocidade, né? Para caracterizar Big Data, eu tenho que ser rápido na hora de armazenar, acessar e analisar esses dados. Outra é a variedade. Nós temos dados estruturados, aqueles que estão nos bancos de dados relacionais, e também dados desestruturados, como arquivos de texto, planilhas Excel, etc. Esses dados podem ser internos, que estão dentro da empresa, ou até externos, na internet, que você vai lá e busca os dados no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc. A variabilidade significa que o mesmo dado pode ter significados diferentes dependendo do contexto. Então, curtir uma foto no Facebook é uma coisa, no Instagram pode ser outra. Uma mesma palavra pode ter significados diferentes dependendo de onde você está buscando, né, esse dado, dependendo tudo do contexto. A variabilidade também mostra a velocidade com que os dados mudam, né? Eu tenho toda hora um termômetro está gerando dados novos. Um termômetro mede a temperatura e manda para a internet. Mede a temperatura e manda o valor. Está toda hora mudando, então é uma grande variabilidade. A veracidade diz respeito a... É verdade esses dados, né? O resultado que eu vou obter é tão bom quanto os dados que eu tenho. Se eu tiver dados verídicos, meu resultado vai ser verídico. A visualização. A apresentação é tudo, isso é um grande desafio. Então, Big Data, como eu vou visualizar os dados? Como eu vou apresentar os dados para poder fazer alguma análise? E o valor, né? Que valor eu estou obtendo? Né? O dado por si só é inútil. Eu tenho lá uma montanha de dados que se eu não processar e não extrair dele valor ou extrair dele conhecimento, não adianta nada. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, o Ministério da Justiça, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de registros a respeito das transações feitas pelo governo. Ele usa o computador da IBM, o Watson, para fazer o processamento desses dados. E qual é o objetivo, né? O que o Ministério da Justiça busca? É identificar indícios de ações ilícitas, sobretudo ligado à lavagem de dinheiro. MapLink. O MapLink faz o rastreamento de veículos por satélite. São 400 mil automóveis só em São Paulo, rastreados em tempo real. O objetivo é ter um diagnóstico preciso do trânsito da cidade. Isso é passado a CET, que nos informa pontos de lentidão, suas razões e possíveis alternativas. A Nike tem um app para corredores. Esse app mede frequência cardíaca, velocidade, quantidade de passos, distância percorrida. E esses dados podem ser compartilhados em redes sociais, né? Isso gera uma competição. O objetivo é compreender o público-alvo, melhorar o produto e desenvolver novos modelos de tênis e roupas. E a Danone tem um produto que é o Danone grego. É um produto que perecia com rapidez e precisava ser produzido e entregue em sintonia.
Cruzamento de informações de demanda, rotas, tempo de entrega e prazo de validade ajudaram a desenvolver uma estratégia cujo objetivo é entregar o produto para os distribuidores no momento certo, minimizando as perdas e maximizando as vendas. Então é isso. Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas. Conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Até mais!